Vou falar o mais lento possível para que, creio que entendam. De manhã já fiz algumas intervenções e creio que muitas das colocações que foram feitas agora à tarde serão complementadas e discutidas um pouco em cima desta apresentação que farei. Os países ibero-américos, aqui no caso a América Latina e Caribe, somos um grupo muito extenso, né? E que temos uma série de questões diversas, né? E ao mesmo tempo precisamos nos unir em torno do livro, porque creio que todos os países, pelo que já ouvi hoje de vocês, passamos pelos mesmos problemas em nossas instituições, no que se refere à educação, às questões socioeconômicas, e as exclusões são as mesmas praticamente em toda a América Latina e Caribe. O que temos de diversidades culturais, questões linguísticas, sobretudo no que diz respeito ao Brasil, que fala outra língua, e a partir do século XXI, eu diria, que começamos a nos preocupar em incluir o espanhol como uma língua obrigatória nas escolas. Hoje, muitas escolas não aprendem apenas o inglês como uma segunda língua, mas também o espanhol. E há um interesse cada vez maior dos jovens universitários em também aprenderem o espanhol. Temos uma distância física grande e que compromete, por exemplo, o transporte de um livro de um país para o outro. Esse transporte ainda é algo muito caro, dispendioso, e que muitas vezes impede que comercializemos os livros um dos outros, sendo então possível aquela possibilidade já citada hoje pela manhã, e que inclusive eu já participei de uma experiência semelhante com uma editora universitária da Argentina, onde estabelecemos um valor em livros. Eles escolheram os nossos livros a partir do nosso catálogo, o mesmo fizemos com relação aos livros deles, e trocamos esses livros que foram colocados em nossas livrarias para a venda, e o mesmo ocorreu com a outra editora lá na Argentina, a partir de temáticas, obviamente, de interesse de cada uma das instituições onde estão as nossas editoras universitárias. Temos múltiplas estruturas educacionais universitárias. Temos instituições públicas, instituições privadas, temos institutos, universidades com muitos cursos, outras com poucos cursos, pequenas ainda se desenvolvendo. E temos também uma realidade socioeconômica que, de uma certa maneira, é diversa, embora tenhamos um ponto comum, que é o baixo poder aquisitivo de nossa população. As pessoas não compram o livro porque elas não querem comprar. Elas não compram o livro porque ou elas compram o livro ou elas pagam o transporte para ir até a universidade. Então, essa é a realidade que nós vivemos na maioria dos nossos países. Vou passar. Bom, creio que a união é tudo para que nós possamos mudar um pouco essa realidade. O que temos a nosso favor? O intercâmbio de ideias. Hoje, cada vez mais possível, acabamos de assistir, né, uma palestra que trata muito bem da questão. Temos, no caso das editoras universitárias, um movimento
associativo que vem crescendo cada vez mais nos vários países. Temos a tecnologia da informação e comunicação, que permite essa redução das distâncias, né, e a disseminação da informação. E temos um novo cenário mundial dominado pela globalização. Bom, uma questão que foi colocada aqui, e que eu acho que seja a preocupação de todos nós, é com relação à filtragem de conteúdo. Creio que nosso papel como editoras universitárias e como universidade intermediarmos, né, essa questão do melhor conteúdo. É preciso um trabalho mais efetivo junto às bibliotecas das universidades, porque seriam os bibliotecários quem poderiam intermediar. Eles são as pessoas certas para intermediar a informação até o usuário. E justamente ajudar a capacitar os nossos alunos na busca de portais confiáveis, como, por exemplo, o Cielo, onde temos uma quantidade imensa de periódicos científicos disponíveis para acesso aberto. Hoje temos repositórios institucionais no mundo inteiro que trazem conteúdos em acesso aberto. Claro que não só os estudantes precisam dessa capacitação, como nós professores. Nós professores precisamos, de fato, nos atualizar, independente da nossa preferência. Minha preferência, claro, é o suporte papel, mas nós precisamos nos atualizar nesse sentido. Nós estamos convivendo com uma geração que tem nos meios eletrônicos o seu lazer, a sua forma de comunicação entre seus amigos, e nós precisamos tirar proveito dessa situação da melhor forma possível. Bom, como é possível se dar esse intercâmbio do conhecimento? Entre nós do Brasil, nosso movimento associativo, ele se iniciou justamente pela nossa dificuldade de fazer com que o nosso livro, publicado em nossa instituição, ultrapassasse os muros da nossa universidade. Essa necessidade gerou um movimento que passamos a fazer essa troca de livros entre as editoras universitárias. Estabelecemos o que nós chamamos de um programa interuniversitário para a distribuição do livro, onde estabelecemos percentuais de desconto. Nós trabalhamos entre nós, editores universitários, com desconto de 50% do preço de capa. O frete a remessa é por conta de quem pede o livro. Então, se eu faço o pedido de um livro, eu arco com esse frete e vice-versa. Então, foi esse movimento, dentro dessa nossa necessidade de fazer o livro circular, que surgiu a nossa associação. Então, estivemos durante 2 anos apenas com esse programa de distribuição, e que evoluiu para, então, fundarmos a Associação Brasileira de Editoras Universitárias, que no próximo ano completará 25 anos. Bom, e esse intercâmbio é algo que permanece até hoje. Graças à nossa associação que é possível participarmos de bienais do livro de grande porte, como do Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, que são bienais onde o stand é absurdamente caro, e as editoras não teriam, a maioria das editoras não teriam como sozinha arcar com esse custo. Nós vamos então de forma institucional, um stand relativamente grande, com a participação. Hoje nós temos 102 associados, e claro que nem todos participam, mas
Geralmente, 50 associados participam com a aquisição de prateleiras, 1, 2, 3, até 4 prateleiras, dentro de um grande estande, abrigando todas as editoras universitárias. Bom, justamente, né, um resumo um pouco do que eu acabei de falar, né, desse papel importante que o movimento associativo, ele pode, de fato, levar a alterações, inclusive, dentro da própria esfera do governo. Eu creio que um grupo bem representado, essa atuação seja mais forte e, inclusive, para levarmos propostas de algumas políticas. Como, por exemplo, nós não temos no Brasil uma compra permanente, uma aquisição permanente, um programa permanente de aquisição de livros para as bibliotecas universitárias. Então, há um enorme descompasso entre o que o mercado editorial está publicando, inclusive nós, editores universitários, e o acervo da biblioteca. Nós, professores, no momento de definirmos a nossa bibliografia da disciplina, nós queremos, obviamente, colocar os livros mais novos, aqueles que estão recém-lançados, que muitas vezes é o que nós temos na nossa biblioteca pessoal, mas que não está disponível na biblioteca das instituições. E o que é que ocorre muito no Brasil? Um estudo feito pelos estudantes a partir de cópia de capítulos de livro. Ou seja, um estudo fragmentado de ideias, porque muitas vezes o professor desconhece, inclusive, a existência desses portais de periódicos científicos e disponibilização de textos para acesso livre, que não seria necessário se copiar sequer uma página para o estudante ler. Então, que quando a gente... Eu não sei a realidade daqui, mas pelo que eu percebi dos estudantes lendo aí no intervalo, você vê muitos com cópia de texto na mão, né? E isso afeta o nosso mercado editorial, claro, e mais do que tudo, afeta a própria forma de aprender, porque muitas vezes o aluno, quando tira a cópia, ele elimina a primeira página, que é justamente aquela página onde tem autor, ficha catalográfica. Então, esse material é um material que o aluno jamais vai usar para citá-lo sequer num trabalho pessoal. Ele vai ler para fazer uma resenha, para apresentar um trabalho e depois vai jogar no lixo. Não tem nenhuma utilidade. E qual a importância desse trabalho nosso associativo? Realmente amplia a visibilidade, né, através de publicação de livros, resultados de investigação produzido pelos professores, e com esse acesso para o estudante do superior, contribuindo realmente para um debate da universidade, para que a sociedade tome conhecimento da pesquisa que está sendo realizada nas instituições. No Brasil, o investimento por parte do governo para a investigação é um investimento muito alto. Nós temos os programas de pós-graduação com bolsa para estudantes, para que esses estudantes apenas cumpram o mestrado e o doutorado sem nenhum vínculo. Nós temos incentivo para fazermos parte do doutorado no exterior, de 4 meses a 1 ano, também com bolsa. Em termos de graduação, nós temos grupos de pesquisa com bolsas para estudantes de graduação, também financiadas pelo governo. Então, creio que precisamos dar um retorno dessa pesquisa que é feita, né? Inclusive
para a sociedade como um todo. Bom, e as editoras têm, de fato, essa missão social, que está relacionada ao saber e à disseminação da produção científica, e a presença de uma editora dentro da estrutura da universidade, além de possibilitar que ela desfrute de um status, quando ela ajuda, né, a instituição também se tornar uma instituição mais conhecida, ampliar, de fato, o conceito dessa instituição. E claro que a parte da comercialização é bastante diferente da comercialização feita pelas outras empresas. Creio que por isso tivemos uma certa reação por parte de todos hoje pela manhã, quando foi tratado esse tema da comercialização. Realmente nós comercializamos um produto que ele tem um diferencial, né? Ele não é simplesmente um produto, ele é um produto resultado que traz dentro do seu conteúdo o resultado de pesquisa, anos às vezes de pesquisa. E então, essa comercialização, acho que nós não somos e jamais seremos e não queremos ser editoras concorrentes de editoras comerciais. Temos um outro perfil e um outro tipo de inserção. Precisamos comercializar? Precisamos. Até porque o livro, quando ele é dado sem nenhum valor, ninguém valoriza, realmente. Acha que é um livro que tem pouca qualidade, por isso que ele está sendo distribuído. Então, nós temos condições, sim, de estabelecermos valores mais baixos para nossos livros, descontos para os nossos alunos universitários quando as vendas são realizadas dentro da nossa livraria. E claro que desejamos que esse livro ultrapasse os muros da instituição. E na hora que ele chega na livraria comercial, ele, claro, vai ser tratado como um produto semelhante aos outros que estão ali. E trabalhamos então de duas formas. Uma voltada muito para nosso público específico, aquele público da nossa instituição e de outras instituições de ensino superior, que podemos alcançar através desse intercâmbio, essa troca entre as editoras universitárias. E quando há esse movimento associativo, claro que essa relação ela é facilitada. Bom, a realidade é essa. Hoje há um número cada vez mais crescente de editoras universitárias. Há um crescimento também desse movimento associativo. Uma prova é essa rede de editoras universitárias do Equador, relativamente nova, 2 anos. Movimento importante são, de fato, a organização de fóruns, seminários, que é um momento importante para que tenhamos um intercâmbio de ideias. Nada se cria. Nós tentamos estabelecer as nossas ações a partir das experiências dos outros. Não precisamos criar nada de novo, nem tão diferente, porque às vezes esse diferente que a gente busca, na prática, ele não funciona. Então, é muito melhor nós conhecermos as experiências, trocarmos essas experiências, para então adequarmos a nossa realidade. Claro que cada um aqui tem uma realidade específica dentro da sua instituição, mas a experiência do outro me ajuda na minha experiência interna, dentro de limitações que muitas vezes temos. Destaco, nesse contexto, o papel da EULAC, né, como uma Associação de Editoras Universitárias da América Latina e Caribe. Se hoje estou aqui,
a partir justamente de reuniões realizadas pela EULAC, quando temos essa troca de experiência e que nos possibilita, então, conhecer os representantes de editoras universitárias dos outros países da América Latina e do Caribe. Aí nós temos as linhas de ação, né, da EULAC. Claro que nem tudo tem ocorrido na prática. Creio que capacitação e profissionalização, que foi algo bastante falado hoje aqui pela manhã, e eu vou falar rapidamente de algumas experiências que nós temos no Brasil. No Brasil, a Fundação Editora Unesp, ela tem uma Universidade do Livro, que oferece cursos de extensão aberto ao público, com desconto para os associados da ABEL, justamente abordando as mais diversas temáticas relacionadas à indústria editorial. Uma outra prática que nós temos nós fazemos uma reunião anual dos editores universitários. Geralmente só vão a esses encontros os diretores. E nós passamos, nesses últimos 8 anos, a realizarmos um evento paralelo ao dos diretores, voltado para os técnicos, aquelas pessoas que estão, de fato, no dia a dia, lidando com fatos concretos da parte, seja ela editorial, seja ela administrativa, como foi o caso desses 2 relatos que nós tivemos de manhã, né, do designer. Então, esse ano, por exemplo, nós levamos 3 designers de editoras universitárias diferentes para esse nosso evento, que a gente denomina de ABEL, que é a sigla, né, da associação, ABEL Técnico. Justamente uma forma de capacitarmos os nossos técnicos daquelas instituições que têm mais dificuldade. Por exemplo, a minha universidade, ela se situa numa região do Brasil, que é a região Nordeste, que é uma região extremamente carente, onde temos o maior número de analfabetos, diferentemente da região Sudeste, que é onde está o estado de São Paulo, que por si só é um estado extremamente rico, né, com excelentes instituições. Então, nós temos que aproveitar justamente esse conhecimento das instituições que estão situadas, inclusive em regiões do nosso país, que têm um maior acesso, uma maior possibilidade de capacitação, para usá-los para capacitar outros de regiões como região Nordeste, região Norte do Brasil, que tem tanta dificuldade. Inclusive um deslocamento para a região Sudeste, que é extremamente caro, né, em termos de passagem aérea. Então, esse ano nós sempre tentamos realizar os nossos encontros anuais, cada ano numa região diferente do país, né? Então, esse ano foi na região Nordeste. No próximo ano vai ser na região Centro-Oeste. Vai ser em Brasília, o nosso encontro anual. E hoje esse encontro, nós abrimos, inclusive, para a participação de outras pessoas, de outras editoras, de outros países até, que queiram compartilhar conosco das nossas experiências. Bom, e essa união, que eu creio que a união é indispensável para buscarmos soluções para nossos problemas que são comuns. Claro que temos dificuldades em desenvolvermos algumas ações em função dessas diferenças administrativas e estruturais. Ao mesmo tempo, nós temos cada vez mais instituições de ensino superior que têm percebido a importância dessa atividade editorial. E uma coisa eu coloco para vocês, é de fundamental importância a montagem de um encontro entre
a rede de editoras universitárias e os reitores e pró-reitores de pós-graduação das instituições. Eu acho que se nós não sensibilizarmos os nossos reitores da importância que é uma editora universitária, que ela significa para a universidade, nós não avançamos. Bom, e a terceira questão, de fato, é que não basta apenas a gente publicar, mas fazer circular os livros e chegar, sobretudo, na mão dos leitores. Bom, temos que tirar proveito dessa tecnologia, né, que está aí disponível, uma geração, como eu ressaltei, que hoje é uma geração que se comunica via internet, né, faz leituras via internet. É uma experiência nova, né, de suporte de leitura, que requer realmente uma capacitação do leitor, porque é uma nova experiência na forma de ler. Nós temos a hipertextualidade, os hipervínculos, que de fato possibilitam e nos levam a documentos originais. Por exemplo, eu estou lendo sobre, no caso do Brasil, sobre o descobrimento do Brasil. E eu tenho a possibilidade de, num clique, eu chegar até a carta de Pero Vaz de Caminha, que foi o primeiro documento histórico sobre o Brasil. Né? Eu tenho a possibilidade de chegar a um quadro que relata esse momento do descobrimento. Então, isso tudo faz parte da hipertextualidade, dos hipervínculos, e que a gente pode explorar, né, de uma forma positiva ao nosso favor. Bom, e hoje nós temos o Movimento Mundial do Acesso Aberto. No nosso caso, na Universidade Federal da Bahia, nós já estamos nesse novo tempo, né? Nós implantamos o nosso repositório institucional, que é um portal do conhecimento da universidade, é um portal para autoarquivamento. Completaremos agora, acho que é hoje é dia 15, exatamente, estamos completando um ano de criação do repositório. Estamos ainda numa fase que é, de fato, de catequizar os nossos pesquisadores do que é que significa nós termos um portal do conhecimento da universidade e que disponibiliza toda a produção. Uma preocupação nossa, alguém falou aqui da questão da parte visual. Essa era uma preocupação nossa quando nós criamos o nosso repositório. Nós temos 4 cursos de graduação e com pós-graduação, que é o curso de Artes Plásticas, Música, Dança e Teatro. Então, são 4 áreas cuja produção científica é totalmente diferente da produção científica da maioria dos cursos, que são uma produção textual. No caso desses cursos, é uma produção audiovisual. E o repositório, ele justamente possibilita também que esses conteúdos audiovisuais sejam disponibilizados. O nosso projeto piloto, aí a página, né, principal do nosso repositório, o nosso projeto piloto foi justamente com o conteúdo da editora universitária. Então, o nosso conselho editorial, ele definiu qual seria o conteúdo, quais seriam os livros que seriam disponibilizados e, obviamente, que a partir de 2008, que foi quando nós iniciamos o projeto do repositório, nós alteramos o nosso contrato de direitos autorais, já prevendo
uma cláusula onde, após 6 meses do livro publicado, o livro vai para o repositório. Não temos tido nenhum tipo de reação contrária por parte dos nossos autores. Contrário, aqueles autores de anos anteriores a 2008 têm procurado a editora porque querem que também seu livro seja disponibilizado. Então aqui está um pouco sobre a política, né, o que foi que o Conselho Editorial estabeleceu para a disponibilização. No caso mesmo de livros esgotados, o Conselho define se aquele livro vale a pena, realmente é um livro importante que deve estar disponível. Perdão, poderia retroceder para... Sim, sim. Perdão. Ok. Nós temos 2 coleções que são coleções voltadas para os nossos alunos. São os manuais, coleção manuais, e a coleção sala de aula. Essa coleção sala de aula, ela foi pensada muito em cima dessa questão do uso de cópias. Como eu trabalhei com a questão do uso de cópias no meu mestrado, eu fiz a proposta, né, da criação dessa coleção como uma forma da gente reduzir um pouco o uso de cópia pelos alunos, a partir da organização de livros coletâneas com textos de vários autores para serem utilizados em determinado curso em mais de uma disciplina. Então o aluno adquiria um livro e esse livro ia ser usado em mais de uma disciplina. Bom, outra coisa que nós já começamos a utilizar são as redes sociais. Eu tenho um dado do ano passado que 79% dos brasileiros participam de redes sociais, sendo São Paulo a 4ª cidade no mundo que mais utiliza essas redes. E usamos para quê? Usamos para divulgar as nossas publicações. Então, hoje nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube e nós realizamos sorteio de livros no YouTube. Por exemplo, essa semana na próxima semana nós teremos um lançamento coletivo de 12 títulos. Nós selecionamos 3 livros desses 12 para sortearmos através do YouTube. E isso tem realmente trazido um retorno muito bom, né, para a editora. E uma coisa importante é que nós trabalhamos com estagiários. Maior número de pessoal nosso são estagiários da própria universidade. Então nós temos 2 estagiários de comunicação que são responsáveis pela parte da divulgação e realmente alimentar as redes sociais, porque não basta você estar no YouTube, no Facebook, você precisa, inclusive, responder muitas provocações também. A gente recebe elogios, mas recebe também provocações, comentários negativos, e isso tem que ser respondido diariamente. Nós não podemos deixar uma pergunta sem resposta, né? Inclusive porque isso influencia até mesmo na própria, vamos dizer assim, na própria qualidade do que a gente quer transmitir, né, como importância e como qualidade da editora universitária. Então, assim, a gente usa, no caso, as redes sociais para, de fato, seduzir as pessoas, atrair, conquistar esses leitores que muitas vezes estão na própria universidade e estão lá no laptop, né, usando até mesmo durante a aula, e conseguimos então assim um número muito grande de seguidores que fazem, já ficam, quando a gente passa
um certo período sem realizarmos um sorteio, aí nós somos cobrados. E essa semana não vamos sortear nenhum livro, quando é o próximo sorteio? Bom, outra experiência, que é uma experiência da Fundação Editora Unesp, que é realmente a criação de livros digitais. Eles estão com cerca, se não me engano, de 60 livros, 44, né? 44 livros disponíveis para acesso aberto. São livros, é uma coleção que eles fazem em parceria com o programa de pós-graduação da universidade e disponibilizando esse conteúdo. No nosso caso, nós só temos até o momento 2 livros digitais. E eu agora estou forçando, né, e praticamente já conseguimos, que é contratar uma empresa para capacitar o nosso pessoal de designer para a preparação do e-book. Porque existe toda uma forma de fechamento de arquivo, a formatação é a mesma, né? Porque hoje a nossa realidade será sempre essa. Nós vamos trabalhar com diferentes formas de negócios, né? Diferentes possibilidades para o livro. O livro, ao concluirmos a formatação, todo o processo editorial, que o processo será sempre o mesmo, não há nenhuma diferença, então nós vamos optar. Bom, esse livro é um livro para fazermos uma tiragem em offset de 1000 exemplares. Não, esse livro é um livro que tem um público reduzido e ele deve apenas estar disponível para acesso aberto no repositório. E uma tiragem por demanda de 100 exemplares. Que é claro que todo autor quer ter seu livro na mão, quer autografar algum exemplar, que seja. Então, nós podemos trabalhar com as edições por demanda, como trabalhamos vários livros nossos com tiragens iniciais de até 500 exemplares. E teremos essa possibilidade do livro eletrônico. Mas, para isso, nós precisamos capacitar o nosso pessoal para essa preparação do arquivo final. Porque, no Brasil, a contratação de uma empresa para fazer o e-book ainda é muito caro. Chegamos à conclusão que é muito mais barato contratarmos a mesma empresa para capacitarmos até 20 pessoas por um custo-benefício muito menor. Então, gente, acho que o que eu tinha para essa primeira apresentação seria exatamente essas questões que eu levantei. Estou disponível para as perguntas, para contribuir com a nossa experiência, aprender também, tenho aprendido também com vocês, dentro das experiências de cada um, dos questionamentos que eu tenho ouvido aqui, né, e estou aí disponível para ajudá-los no que for preciso. Parece que es bastante contundente, contumiosa y muy amplia la experiencia de Flavia García Argoza y Brasil, ¿no? En este caso Salvador de Bahía. Creo que tenemos todos muchas inquietudes y estamos un poquito también ya medio agotados, ¿no? Yo no sé, propongo a la sala tomarnos un cafecito con alguna cosa para picar, articulamos bien las preguntas, después nos damos unos 10-15 minutos para hacer las preguntas del caso, sí, porque yo por lo menos tengo algunas cosas, creo que todos tenemos muchas cosas que preguntar aquí. Estamos hablando de Brasil, que está en el ranking, tiene rating ya de acreditación mundial, tiene universidades que están entre las mejores del mundo, y pues aquí sí hay que ser humilde, hay que preguntar y preguntar y preguntar, ¿no? No podemos tampoco desaprovechar aquí experiencias son válidas a veces sobre la marcha, en vez de estar viéndola a buscar en otro lado que de pronto no sirven en nuestra realidad. Listo, compañera, disculpen. Es una pregunta muy corta en referencia a la última.
Quisiera saber cuál es el coeficiente que ustedes utilizan o cuál es el cálculo que hacen para calcular el precio de venta al público, que es algo que generalmente es un poco complicado para todos, precisamente por el tema de los descuentos a las librerías de otras entidades. Sempre em mente o poder aquisitivo do nosso público. Não adianta colocarmos preço muito elevado porque não temos o poder econômico de nossos leitores não conseguem comprar. Ao mesmo tempo, precisamos colocar um preço que cubra minimamente essa despesa dos 60%. Bom, então, nas nossas livrarias, trabalhamos com descontos de 20% e de 40% para estudantes de baixo poder aquisitivo. Recebemos uma lista do setor social da universidade e também para estudantes que sejam bolsistas dos programas, sejam bolsistas de iniciação científica, ou seja, são alunos de graduação que são bolsistas de iniciação científica. Eles recebem uma bolsa de pesquisa, coordenada a pesquisa por um professor, e damos um desconto de 40% para incentivá-los a comprar o livro, já que eles recebem uma bolsa, né, uma tentativa de que eles usem parte desse recurso para aquisição. Bom, levantamos obviamente todos os custos, mas toda a parte nossa de pré-impressão, ela é realizada dentro da própria universidade, né, dentro da própria editora. Nós terceirizamos, às vezes, o trabalho de revisão e normalização por não darmos conta da quantidade de trabalho. Então, claro que nessa composição do preço, a gente coloca todos esses custos, mas não fazemos uma multiplicação por um fator fixo, de multiplicar o preço unitário por 4, por 5, não dá para fazer isto. Temos que realmente pensar o livro, este livro, mais ou menos o público, foi um livro que não teve nenhum recurso financeiro, então esse livro que não teve nenhum recurso, a gente tenta botar um preço um pouco maior, aquele que teve recurso financeiro um pouco menor para compensar. Não temos um fator de multiplicação. Quedan muchas interrogantes sobre esto del tema del precio, lo que preguntaba Anabel es clave. El problema de las ediciones, las coediciones, los autores que aparecen, son claves porque hay que saberlos resolver, tener políticas editoriales claras. Ya nosotros hemos tenido experiencias y cada vez las experiencias se van volviendo más dolorosas y duras, porque por ejemplo un profesor universitario quiere que le saque el libro pero con el sello mal abierto, pero lo siento, no podemos. ¿Qué? Si este es el libro de la universidad, tal cosa. Ahí creo que tú le explicaste que la editorial universitaria presta, terceriza, sí, pero sin comprometer el sello universitario, ¿sí? Lo cual es muy complejo manejar en las instituciones públicas. Bien, llamamos al siguiente punto a los compañeros que van a participar en el coloquio, permíteme, el panel foro sobre el perfil del director, editor universitario y la cultura del pago de los derechos de autor. Hemos hablado ya en esto, en la mañana, pero creo que las experiencias son importantes, las experiencias concretas, ¿no?, de cada universidad. Invitamos a la representante de Luis Álvarez, a don Juan Altaos, a Osvaldo Gil, a Teodoro Gamache, a don Manuel Albán y a don Jesús Aguinaga, si está por aquí. Las dos puntos. Gracias y felicito esta labor. Yo les quiero pedir a los panelistas que en su intervención digan cosas nuevas, digamos, no repitamos las mismas cosas durante todo el día hemos estado diciendo. Luego esto es muy retórico, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar del perfil del editor, de la editorial, establezcamos unos puntos de vista, unos criterios, fundamentémoslo en función de la experiencia que ustedes tienen y la propuesta que van a hacer en cuanto a los perfiles, ¿no? De esa manera hacer un poco más productivo este panel.
como yo soy de izquierda, ideológica y políticamente, vamos a empezar por la izquierda. Lo cual no significa que los compañeros son de derecha. ¿Desde dónde se mide? ¿De allá o desde acá? Ah, bueno, de acuerdo al cristal vamos a mire. Muy bien, profesor, qué bien, me parece interesante, ¿no? Entonces, un cierto nivel. De ahí que miren, yo quiero proponer en esta tarde de que el esfuerzo editorial que hace Reude tiene que ser conocido no solo por las autoridades o por quienes representamos de una u otra forma a nuestra universidad. ¿Qué quiero decir con esto? De que cada una de nuestras universidades, ya lo planteamos en la reunión de Guayaquil, tenga un link, un enlace directo entre la página principal de cada una de nuestras universidades y que permita acceder directamente, como lo hemos hecho con otras organizaciones internacionales, y que se pueda directamente, Universidad Estatal de Bolívar, Escuela Politécnica, etcétera, etcétera, directamente a la red editorial de Reude y que permita conocer a todos quienes nos visitan nuestra página. Miren, ha sido una tarea bastante difícil cambiar la forma de escribir un artículo científico. También lo hemos ido aprendiendo acá, las normas APA, normas de Vancouver, normas Harvard. Ha sido muy interesante para ir mejorando la calidad de la publicación de nuestros libros, porque si hacemos una evaluación entre lo que fue la evaluación del CONEI, del CONESUB y lo que es ahora del CEACES, va a ser sumamente difícil y sumamente rígido. Pero nosotros no recibimos esto con una preocupación ni con estrés, sino que lo recibimos con serenidad, porque desde hace 2 años y aquí en Reude nos hemos estado vinculando, hemos estado trabajando y estamos preparados para que nos evalúen. Y yo entiendo que esta importante conferencia que iba a dar ahora el doctor Luis Aguilera en la mañana, porque resalto que es de muchísima importancia para el proceso de la evaluación de nuestras universidades. De ahí que con relación a derechos de autor yo veo que hay una similitud en lo que lo planteó Waldo y tanto la compañera con Luis Álvarez. Hemos trabajado 2 años en una situación muy importante, en el sentido de que para nosotros es muy fácil, hacemos el esfuerzo económico de la universidad, pero en lo que es derechos del autor le damos el 30% en libros. Lo otro, manejar dinero, es bastante difícil, bastante delicado, y los autores, por ejemplo con el doctor Jorge Núñez, que dirige varias editoriales acá en la ciudad de Quito, hemos trabajado en la colección Todo es Historia y nos ha ayudado en una distribución local, nacional e internacional. Y finalmente yo quiero hacer un comentario en el sentido, desde que tuvimos un debate en Manta con el doctor José Castillo, con Ubaldo, hubo una posición de la Politécnica Salesiana de Luis Álvarez y nuestra. No es que protestamos por la venta de libros, sino que nosotros hacemos un esfuerzo editorial en que un tanto por ciento es para distribución gratuita. Ese fue el tema de debate y que de mañana nuevamente se lo mencionó, en el sentido de que tanto en la nueva ley, en el nuevo reglamento dice la publicación de resultados de investigación de las diferentes universidades. Nosotros con este sentido, y cuanto más que como universidad, geográficamente estamos ubicados en una región económicamente más pobre del país, que nos permita llegar a el área de influencia con la publicación de nuestros libros. Muchísimas gracias. Es muy amable de su parte a todos los panelistas. Vamos a ver un foro para ver si alguien tiene alguna inquietud. No si antes me permito hacer hincapié en algunas ideas que me parecen muy interesantes. Juan decía que bueno, un editor tiene que ser un mediador que produce texto, y también nos dio a entender que el tema de publicar, o sea, no corresponde mucho al tema de autor. O sea, una cosa es autor y otra cosa es la persona que publica, entre cosas para hacer diferencia entre el director y el editor, ¿no? Todo por su parte hace hincapié en que no tan solo debe haber un perfil profesional en los editores, sino también en los consejos editoriales, ¿no? Esto lo comparte también Ubaldo, en el sentido que amplía mucho más allá esto de que aparte de tener una experiencia administrativa en función del talento humano, como se llama ahora, también debe haber un conocimiento de lo que es la gestión pública, ¿no? Un criterio empresarial. Bueno, esta persona debe tener, aparte de la experiencia empresarial, administrativa, el talento humano,
Esto porque tiene un liderazgo, trabaja con recursos, con talentos humanos, tiene que tener un carisma. Es una persona que permanentemente está estudiando en constante aprendizaje, y él sugiere que esta persona, por su amplio ámbito de trabajo, esta parte editora en nuestra universidad, debe un poco liberarse de las actividades de clase, la actividad docente, ¿no? Ubaldo parte de que debe tener una formación muy básica en el campo de la literatura, y dice por qué él viene de ese ámbito y por su experiencia, por eso señala que debe tener una vocación de escritor, es decir, él cree que un editor, un director debe tener esa formación, pinino, básicamente, como decía la palabra pinino. Es importante también que conozca el lenguaje literario, la estética literaria. Debe ser una persona que tenga una amplia cultura general, y como él dice, no dice Superman, sino es super lector. Muy bien. Anabel sostiene también que debe haber un equilibrio entre la parte comercial y la parte cultural, que por supuesto en nuestro medio, en nuestra universidad, en ese perfil hay que establecer que esta persona tiene diversas funciones y tiene que conocer, por lo tanto, de diseño, de fotografía, de revista, de ventas, que en nuestro medio efectivamente esta persona se hace en la práctica porque no existe escuela. Y termina Manuel señalando que el tema de aporta con que también es importante esto de las revistas indexadas, y él se apoya mucho en el reglamento, primeramente en la ley, luego en el reglamento que acaba de salir hace pocos días de educación superior, donde ya justamente esta ley, este reglamento, ahora sí ya considera dentro de las funciones, desde los rectores, etcétera, etcétera, considera ya como una actividad que las universidades tienen que tener un editor, ¿no? Un director de... Muy bien. Y concluye diciendo que, bueno, esto es la revista indexada, y que en el caso de la universidad de ellos, ya tienen en varios países, y también que es importante que en los derechos del autor, en nuestro medio aún todavía se dan a cambio libros, que hay como universidades que cambian libros, en cambio otras dan recursos para motivar la producción del talento humano. Y concluye con que en muchos casos se hace prácticamente lo que se hace, y eso sostienen algunas autoridades y editores, de que inclusive la ley lo dice, la universidad no tiene fines de lucro y que hay que hacer algún porcentaje a nivel de gratuidad de las publicaciones. Bueno, yo he tratado de recoger las principales ideas. Este es un conciso resumen, un resumen conciso, y no sé si alguien de ustedes tiene que hacer, a ver, el compañero, algunas preguntas puntuales a los panelistas. Tenga la hora. No, ahora me voy a poner como cubano. Como cubano puedo decir un poco que para colaborar con Reude, porque aunque no lo crea, ver a Cuba en el mapa de Flavia, ¿no? Usted que puso el mapa, me dio alegría también, porque Cuba está dentro de Iberoamérica, ¿no? Nosotros estamos en posibilidad de entregarle a Reude, también a la Salesiana si lo considera así, o también a la señora que maneja Flavia, tesis doctorales con resultados en la práctica empresarial, fijándome en lo que dice Gabriel Sabrino, que solamente los escritores entregan el trabajo y los editores hacen los libros. Estamos en disposición de aportar tesis doctorales ya defendidas, e incluso se recuerda que voy a hablar de la malla curricular, libros que están electrónicos en Cuba, también para que ustedes puedan ponerlo, y esto un poco que también potencia o ayuda a la red, ¿no? Entonces ese es el aporte que podemos hacer desde esta parte de Cuba. Y ahora me voy a poner en la parte de Ambato, pedir, estuve viendo la lista de universidades que forman la red, no está la Universidad Regional Autónoma de los Andes, bueno, la posibilidad de que se puedan incorporar. Estoy hablando con toda propiedad, me han dado esa autorización, ¿no?, de plantearlo así, y lo dejo a consideración de ustedes como directivos. Es la que genera investigación
la que genera ciencia, la que genera cultura. Y ese esfuerzo, por supuesto, que se plasma luego en un escrito. Y ahí el papel vital de una editorial. En nuestro país, como nos estamos dando cuenta, estamos empezando todavía esta labor pero tan interesante, y por supuesto que es penoso que todavía algunas universidades no consideren como vital el tema de las editoriales. Y en el caso ya de las universidades que vienen trabajando con sus editoriales, es bueno que sepan, y por eso aquí se recalca, y me pareció interesante lo que cada ponente ha dicho, el perfil del editor, y que aquí en cada uno de nosotros, en cada una de las universidades debe quedar claro, no puede ir cualquier persona a una editorial, no puede ser editor cualquier persona, y eso sí, yo sí quiero ratificar. Un editor tiene que ser escritor, y si es escritor es porque es lector. Si tiene que tener un nivel cultural elevado, un nivel intelectual, un nivel académico. Ahora, hay muchas otras razones también, y me quedé pensando lo que muy bien decía Anabel. Yo creo que en una editorial que poco a poco empieza a crecer, a robustecerse, tiene que tener un gerente, porque el editor, que es el conocedor, el que tiene una amplia cultura, pero no por tener esa amplia cultura puede encargarse de estos aspectos empresariales, aunque ya lo decía Ubaldo, porque no avanzaría, ¿no? Estos aspectos administrativos y sobre todo comerciales. Ahí el papel importante, y sería bueno que aquí eso lo sigamos repensando. Si queremos de verdad que una editorial sea de la más alta calidad en todos los niveles, tiene que haber el editor y tiene que haber un gerente, o como se lo quiera llamar. Este gerente, por eso este punto de equilibrio que muy bien decía Anabel, que se encarga justamente de la parte comercial, es tan importante, porque si se